Você já parou para pensar no que está lendo na sua Bíblia? Você sabe que nem toda tradução bíblica é confiável? Existem versões sendo comercializadas nas igrejas, nas livrarias cristãs e até recomendadas por pessoas bem intencionadas que podem estar enfraquecendo sua fé sem você nem perceber. Neste vídeo, vou revelar 6 traduções bíblicas que você deve evitar a todo custo. Essas não são simples variações inofensivas. São distorções perigosas que podem comprometer sua compreensão da palavra de Deus e, mais grave ainda, sua própria caminhada espiritual. Se você quer proteger sua fé e a fé de sua família, este é um vídeo que você precisa assistir até o final. Fique comigo, a palavra de Deus é sagrada. Ela é santa, eterna e divinamente inspirada. Mas você sabe o que acontece em cada geração? Há pessoas tentando distorcê-la, diluí-la ou alterar seu significado para se adequar a agendas humanas. Quando a Bíblia, o próprio fundamento da nossa fé, é traduzida de forma incorreta, enfraquecida ou até mesmo distorcida, as consequências são devastadoras. Sua fé está em risco. Sua compreensão sobre Deus pode ser comprometida. E algo ainda mais sério, seu destino eterno pode estar em jogo. É por isso que esta mensagem é tão urgente. Hoje vou alertá-lo sobre 6 traduções bíblicas que você absolutamente deve evitar. Não se trata de variações inofensivas ou simples diferenças de linguagem. São distorções perigosas que podem enfraquecer sua fé e enganar sua alma. Mas antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar em qual Bíblia você está usando e por quê? Será que você escolheu aquela tradução porque alguém recomendou, porque era bonita, porque era fácil de ler? Ou você realmente investigou se ela é fiel aos manuscritos originais? Vamos caminhar juntos por esta jornada com reverência, humildade e coragem. Abra seu coração e permita que o Espírito de Deus o guie neste momento. O que estou para compartilhar não é apenas informação comum, é uma revelação, é um chamado para você se agarrar à verdade, para guardar seu coração contra o engano e para redescobrir a riqueza da pura palavra de Deus. A primeira tradução, a Bíblia The Message. Começamos com a Bíblia The Message, ou MSG. Muitos cristãos são atraídos por ela por causa de seu estilo simples, moderno e conversacional. À primeira vista, ela parece quente e acessível, como se estivesse falando diretamente com você em linguagem de hoje. Mas quando você olha mais profundamente, descobre algo preocupante. Ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. E por que essa distinção é tão importante? Porque uma paráfrase significa que o tradutor, neste caso Eugene Peterson, reformulou as escrituras com suas próprias palavras. Em vez de preservar os textos hebraicos e gregos originais com precisão, ele escolheu interpretá-los livremente. O resultado: você não está lendo a palavra de Deus, está lendo o comentário pessoal de um homem disfarçado de escritura. Deixe-me dar um exemplo que vai clarear tudo isto. Considere a oração do Senhor em Mateus 6, 9 e 13. Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma afirmação de adoração, reconhecendo a santidade e a majestade de Deus. Mas quando você abre a Bíblia The Message, lê assim: Nosso Pai nos céus, revela quem você é. Você percebeu a diferença? Uma frase é adoração, reconhecendo a santidade de Deus. A outra é um pedido, como se Deus tivesse falhado em se revelar. Isso não é uma mudança pequena. É uma mudança perigosa em teologia. É uma alteração no próprio significado espiritual da oração. Como você pode construir uma fé sólida sobre uma base que foi alterada? O perigo da Bíblia, The Message, não é apenas a perda de precisão, embora isso seja grave. É a erosão lenta da reverência. Palavras que uma vez carregavam peso eterno são achatadas em linguagem casual. A majestade de Deus é reduzida à linguagem de cafeteria. O filósofo e teólogo C.S. Lewis uma vez escreveu que o peso da glória nos pressiona com uma seriedade tão profunda
que não pode ser trivializada. Mas a Bíblia, The Message, trivializa isso constantemente. Pense comigo, se você depende da Bíblia The Message para sua nutrição espiritual, é como estar bebendo água diluída. Pode saciar sua sede momentaneamente, mas nunca satisfará sua alma. Pior ainda, pode envenenar sua compreensão sobre a santidade de Deus. Quando as Escrituras perdem sua aresta afiada, a espada do Espírito se torna um brinquedo de plástico. Os demônios não tremem diante de paráfrases. Eles tremem diante da palavra viva de Deus, preservada com precisão e falada com autoridade. Então, deixe-me fazer uma pergunta pessoal para você. Se você tem estado lendo a Bíblia The Message regularmente, como isso tem afetado sua forma de pensar sobre Deus? Será que você tem se distanciado da reverência pelo sagrado? Você tem se tornado mais casual em sua fé? Meu apelo para você é este: não construa sua fé sobre a Bíblia The Message. Use-a no máximo como um comentário ocasional, se for necessário, mas nunca como sua Bíblia principal. Se você quer crescer em maturidade espiritual, precisa de alimento sólido, não de frases açucaradas. O perigo da Bíblia The Message é que ela sutilmente o treina a pensar em Deus em termos casuais. E uma fé casual nunca resiste às tempestades da vida. A segunda tradução. A Bíblia Passion. Agora vamos para a segunda tradução que você deve evitar. A Bíblia Passion, ou TPT. Ela se promove como uma versão fresca, ardente e apaixonada das Escrituras. Mas não se deixe enganar pelo título. A Bíblia Passion não é uma tradução verdadeira. É o projeto pessoal de um único homem, Brian Simmons, que afirmou ter visões sobrenaturais e conhecimento especial sobre o significado da Bíblia. Já ali, deveria acender uma luz vermelha de alerta em sua mente. A questão com a Bíblia Passion é que ela adiciona palavras, ideias e frases que não estão nos manuscritos originais. Ela estende o texto para se adequar a um estilo específico, emocional e carismático. Deixe-me mostrar um exemplo claro. Em Efésios 5:22, a tradução tradicional lê: Esposas, sujeitem-se aos seus próprios maridos como se sujeitem ao Senhor. Mas a Bíblia Passion apresenta assim: para as esposas, isto significa estar dedicadas aos seus maridos como vocês estão ternamente dedicadas ao nosso Senhor. Você vê o que aconteceu? Palavras como ternamente dedicadas não estão nos manuscritos gregos. Foram inseridas para intensificar a emoção e criar um tom particular. Adicionar a palavra de Deus não é inofensivo, não é um detalhe sem importância. Na verdade, em Apocalipse 22, 18, 19, há um aviso direto. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Deus acrescentará à sua vida os sofrimentos descritos neste livro. A Bíblia Passion faz exatamente isso. Adiciona camadas de linguagem emocional, insere ideias espirituais não encontradas no texto e sutilmente muda o significado. Outro problema é a sua inconsistência. Alguns livros da Bíblia estão faltando completamente. Por quê? Porque Simmons admitiu que ainda não os havia recebido através de revelação. Isto não é tradução, isto é manipulação. Isto coloca a experiência mística de um único homem acima da autoridade dos textos hebraicos e gregos originais. O resultado é perigoso. Os leitores da Bíblia Passion frequentemente dizem que ela se sente viva, poderosa e comovente. Mas sentimentos não são a medida da verdade. Sentimentos podem enganá-lo. A verdade deve ser medida contra a palavra de Deus, que é atemporal e precisa. Lewis novamente nos advertiu que devemos estar em guarda contra uma cristianidade aguada, uma versão de fé diluída para se adequar às emoções e à cultura. A Bíblia Passion é exatamente isso. Cristianidade aguada, emoção sem profundidade, zelo sem verdade. Deixe-me questionar você agora. Como você mede a verdade espiritual em sua vida? Pelos sentimentos que você tem ou pela conformidade com a palavra de Deus? Se a Bíblia Passion o faz sentir bem, mas não está alinhada com os manuscritos originais, qual você deveria escolher? Pense nisso, você merece melhor.
Você merece a palavra viva e inalterada de Deus, que tem sustentado os santos através da perseguição, da tentação e até mesmo da morte. Não se contente com uma tradução que coloca a emoção acima da precisão. Quando as tempestades da vida chegarem, você não sobreviverá apenas com paixão. Você sobreviverá apenas com a verdade. E a verdade encontra sua origem na palavra, precisamente traduzida de Deus. A terceira tradução, a New World Translation agora. Chegamos à terceira tradução que você absolutamente deve evitar. A New World Translation, ou NWT. Esta versão foi produzida pela Watchtower Society, a organização por trás das Testemunhas de Jeová. A superfície parece uma Bíblia normal, mas por debaixo, ela é uma distorção perigosa criada para suportar doutrina falsa. Uma das características mais alarmantes da New World Translation é como ela altera passagens sobre a divindade de Jesus Cristo. Considere João 1:1, um dos versículos mais importantes do Novo Testamento. Em traduções precisas lê assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É uma afirmação clara sobre a natureza divina de Cristo, sobre sua eternidade e sua essência como Deus. Mas a New World Translation altera isso. Ela diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Você viu? Um pequeno detalhe. A letra 1 antes de Deus. Mas essa alteração muda tudo. Nega a divindade eterna de Cristo e o reduz a um ser menor, alguém que não é verdadeiramente Deus. E adivinhe? Isso se alinha perfeitamente com a doutrina das Testemunhas de Jeová. Não é um erro inocente. É manipulação teológica intencional. Os tradutores da NWT não eram estudiosos qualificados. De fato, registros históricos revelam que lhes faltava treinamento formal em hebraico ou grego. Em vez de se submeterem aos manuscritos originais, eles torceram as escrituras para se adequarem às suas crenças pré-existentes. Isso é perigoso, porque a escritura deve moldar a doutrina, não o contrário. Quando as pessoas fazem isso, quando colocam seus pressupostos antes da evidência textual, estão cometendo idolatria intelectual. Imagine uma pessoa lendo a New World Translation sem conhecer sua história. Ela se afastaria com uma visão diminuída de Cristo. Teria uma compreensão falsa da salvação. Sua compreensão do Evangelho seria completamente distorcida. Isto não é apenas enganoso, é eternamente mortal. A Bíblia nos adverte contra mestres falsos que distorcem a palavra. 2 Pedro 3,16 diz que algumas pessoas distorcem as Escrituras para sua própria destruição. É exatamente o que a New World Translation faz. Distorce a palavra de Deus para servir uma religião falsa. Deixe-me fazer uma pergunta muito direta. Você conhece alguém que está usando a New World Translation? Você sabe que ao aceitar essa tradução, essa pessoa está comprometendo sua compreensão de quem Jesus realmente é? Meu amigo, se você ou alguém que você conhece está usando esta tradução, suplico a você, coloque-a de lado. Não deixe sua alma ser envenenada por uma versão corrompida da verdade de Deus. As apostas são eternas. Sua fé é demasiadamente preciosa para ser construída sobre uma mentira. A quarta tradução, New Revised Standard Version. Vamos agora para a quarta tradução que você deve evitar. A New Revised Standard Version, ou NRSV. Ao contrário das distorções óbvias da New World Translation, o perigo da NRSV é mais sutil. É amplamente aceita em círculos acadêmicos e até usada em algumas igrejas tradicionais. Muitos cristãos pensam que é uma tradução segura, mas por debaixo, ela carrega viés ideológico que prejudica a integridade da Escritura. Uma das características distintivas da NRSV é seu uso de linguagem inclusiva. À superfície, isso pode parecer inofensivo até compassivo. Por exemplo, em vez de dizer irmãos, ela pode dizer irmãos e irmãs. Em vez de homem, ela pode dizer humanidade.
Mas enquanto algumas dessas mudanças podem parecer menores, elas começam a mudar como percebemos a palavra de Deus. Considere o Salmo 8:4, que tradicionalmente lê: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Há uma profundeza aqui, uma conexão profética. O filho do homem é um título que Cristo usava para si mesmo, um título messiânico carregado de significado teológico. Mas a NRSV muda isso para que são os seres humanos para que dele se lembre, os mortais para que os visite. Você percebeu o que foi perdido? A conexão profética com Jesus como Filho do Homem. Ao remover termos masculinos, a tradução remove um título que Cristo usou repetidamente sobre si mesmo. Não é apenas uma questão de gramática, é uma questão de revelação divina. Quando a ideologia humana dita como tratamos a Escritura, não estamos mais nos submetendo à palavra de Deus. Estamos reformulando-a à nossa imagem. E isso é idolatria disfarçada de tradução. Lewis nos advertiu que o maior perigo não é a heresia descarada, mas as distorções sutis que passam despercebidas. É exatamente o risco com a NRSV. Ela se apresenta como erudita e confiável. Ainda assim, ela contrabandeia a ideologia moderna sob a bandeira da inclusividade. A Bíblia não precisa que editemos sua linguagem para se adequar às sensibilidades modernas. A palavra de Deus é atemporal. Quando tradutores impõem agendas culturais sobre as Escrituras, roubam o texto de seu poder eterno. Você merece uma Bíblia que revela a palavra de Deus como ela é, não uma filtrada através das lentes da política humana. Deixe-me questionar você. Qual deve ser nosso padrão de verdade? A cultura atual ou a palavra eterna de Deus? Se esses dois entram em conflito, qual você escolheria seguir? Se você tem estado confiando na NRSV, está recebendo uma mensagem editada. Você está recebendo a palavra de Deus ou a palavra de Deus editada pela ideologia moderna? A quinta tradução, King James Bibliágora. Chegamos à quinta tradução que você deve evitar. E esta é chocante em sua ousadia. A King James Bible. Esta versão admite abertamente que alterou a Escritura para remover referências que condenam comportamento homossexual. Seus publicadores afirmam que queriam criar uma Bíblia amigável para gays. Deixe-me ser claro, isto não é tradução. Isto é ativismo disfarçado de Escritura. Isto é loucura espiritual. Por exemplo, em Levítico 18:22, o hebraico original diz claramente: não te deitarás com homem como se fosse mulher. É abominação. É um mandamento claro e universal sobre santidade e moralidade. Mas a King James Bible edita isso. Ela diz: não te deitarás com homem como se fosse mulher no templo de Moloque. É abominação. Você viu o que eles fizeram? Adicionaram a frase no templo de Moloque, limitando o mandamento a um contexto de culto pagão em vez de um comando moral universal. É distorção deliberada. É remoção proposital da palavra de Deus. A King James Bible nem pretende ser fiel aos manuscritos. Seus criadores confessam abertamente que mudaram o texto para se adequar à sua agenda moral. E deixe-me ser direto, isso é perigoso. Encoraja as pessoas a usar a Escritura não como um espelho para confrontar o pecado, mas como uma tela em branco para justificá-lo. A Bíblia não é destinada a afirmar todo o desejo humano. Ela é destinada a nos confrontar, a nos transformar e a nos levar à santidade. Quando as pessoas reescrevem a Escritura para remover as partes de que não gostam, não estão mais se submetendo a Deus. Estão se entronizando como Deus. Estão dizendo: sua palavra não me agrada, então vou mudar. Que soberba! Que rebelião! Esta tradução não é simplesmente enganosa. É blasfema. É uma tentativa direta de silenciar a voz de Deus e substituí-la pela voz da cultura. E devo adverti-lo com toda seriedade. Qualquer pessoa que abraça tal distorção coloca sua alma em grave perigo. Deixe-me fazer uma pergunta difícil para você. Há áreas em sua vida onde você está tentando reescrever a palavra de Deus em vez de se submeter a ela?
Há comandos que você gostaria que não estivessem lá? Se assim for, você está no caminho perigoso que a King James Bible representa. A sexta tradução. Good News Translation agora. Chegamos à sexta e última tradução que você deve evitar. A Good News Translation, ou GNT. Esta é complicada porque parece inofensiva. É frequentemente comercializada como uma Bíblia infantil ou uma versão amigável para iniciantes por causa de seu vocabulário simples e legibilidade. Muitas igrejas a recomendam para pessoas novas na fé, mas a simplicidade vem a um custo devastador. A precisão, a Good News Translation, usa o que estudiosos chamam de equivalência dinâmica. O que isto significa? Em vez de traduzir palavra por palavra, ela traduz pensamento por pensamento. Isso pode soar razoável em teoria, mas na prática, significa que os tradutores frequentemente substituem as palavras precisas de Deus por suas próprias interpretações do que pensavam que aquelas palavras significavam. E quando você está traduzindo a palavra eterna de Deus, isso é um risco enorme. Deixe-me dar um exemplo concreto. Em Romanos 8:3, o texto original diz: pois aquilo que a lei não podia fazer por ser fraca através da carne, Deus o fez. Tendo enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Mas a Good News Translation apresenta assim: o que a lei não conseguia fazer porque a natureza humana é fraca, Deus fez. Ele condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho com uma natureza semelhante à natureza humana pecaminosa para ser uma oferta pelo pecado. A diferença pode parecer pequena, mas cria confusão teológica. A frase oferta pelo pecado está conectada ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Aponta para Cristo como o sacrifício final, a consumação de séculos de sacrifícios. É profundo. É significativo, mas a Good News Translation a torna vaga. Ela diz apenas ser uma oferta pelo pecado, perdendo a profundidade de significado enraizada na lei do Antigo Testamento. A Good News Translation pode ser fácil de ler, mas é rasa. Rouba do leitor a riqueza, a complexidade e a majestade da revelação de Deus. A fé não é destinada a ser reduzida ao denominador comum mais baixo. As Escrituras são destinadas a nos desafiar, a nos puxar mais profundamente, a nos convidar ao mistério. Quando você confia em uma Bíblia simplificada demais, sua fé permanecerá simplificada. Você nunca compreenderá a plenitude da sabedoria de Deus se contentar com uma versão diluída. Deixe-me fazer essa pergunta. Se você está usando a Good News Translation como sua Bíblia primária, como tem sido sua jornada espiritual? Você tem se aprofundado em compreensão de Deus ou se mantido na superfície? Quando você lê uma Bíblia rasa, sua fé também se torna rasa. Sintetizando os perigos, então, caminhamos juntos através de 6 traduções que você deve evitar. Cada uma, de sua própria maneira, tem alterado a santidade da palavra de Deus. Algumas distorcem a linguagem casualmente, como a Bíblia The Message. Algumas adicionam excesso emocional, como a Bíblia Passion. Algumas torcem a verdade deliberadamente para sustentar doutrina falsa, como a New World Translation. Outras injetam ideologia cultural, como a New Revised Standard Version. Algumas mutilam descaradamente o texto para justificar pecado, como a King James Bible. E outras simplificam demais a majestade das Escrituras em uma versão rasa, como a Good News Translation, do fio condutor. Através de todas essas, é claro, quando a palavra de Deus é alterada, diluída ou reformulada por mãos humanas, a alma é colocada em perigo. Pense sobre isso. A Bíblia não é apenas outro livro. É a voz eterna do Deus vivo. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. É a lâmpada para seus pés e a luz para seu caminho. É o pão da vida que nutre seu espírito. E quando esse pão é envenenado ou diluído, sua própria vida está em risco.
Não apenas sua compreensão de Deus, não apenas sua fé intelectual, mas sua própria vida espiritual. O que isto significa para você então? O que isto significa para você hoje? Significa que você não pode ser casual sobre sua Bíblia. Você não pode se dar ao luxo de tratar a Escritura como um buffet, onde você escolhe as versões que soam agradáveis ou fáceis. Você deve tesourá-la como sagrada. Deve pesar as traduções cuidadosamente e se agarrar àquelas que preservam fielmente o texto inspirado. Vivemos em uma época de grande engano. Lewis observou que a estrada mais segura para o inferno é a gradual. O declive suave, macio sob os pés, sem voltas repentinas. Muitas dessas traduções o atraem para esse declive suave. Elas não o chocam com heresia óbvia. Elas o seduzem com conveniência, com conforto, com aprovação cultural. E antes que você perceba, você está longe da verdade. Mas você, meu amigo, é chamado a algo maior. Você é chamado a ser um guardião da verdade em um mundo de mentiras. Você é chamado a ter fome pela palavra pura de Deus. Você é chamado a ser como os bereanos em Atos 17:11, que examinavam as Escrituras diariamente para ver se o que Paulo dizia era verdadeiro. Você é chamado a testar cada palavra, cada tradução contra o padrão eterno da verdade de Deus. Isto não é apenas sobre qual Bíblia você segura em suas mãos. É sobre qual verdade você constrói sua vida. As tempestades da vida estão chegando. O inimigo está furioso. O engano está em toda parte. Se sua fundação é construída sobre palavras diluídas, sua fé desabará. Mas se sua fundação é construída sobre a palavra pura de Deus, você permanecerá inabalável. Tomando ação então, o que você precisa fazer agora? Deixe-me falar ao seu coração neste momento. Se você tem estado confiando em uma dessas traduções distorcidas, não tenha vergonha. Não desespere, mas também não demore. Hoje é o dia para escolher a verdade. Hoje é o dia para pegar uma tradução fiel da palavra de Deus e deixar que ela molde sua alma. Versões como a English Standard Version, a New American Standard Bible ou até a clássica King James Version continuam sendo fiéis e confiáveis. Não são perfeitas, pois nenhuma tradução humana é, mas se esforçam para honrar os manuscritos originais com precisão e reverência. Existem outras também, mas o ponto é, escolha uma que priorize a fidelidade aos textos originais. Tome uma decisão hoje para perseguir a verdade a todo custo. Compre uma Bíblia fiel, estude-a, memorize-a, deixe-a habitar abundantemente em você. Ensine-a aos seus filhos. Compartilhe-a com seus amigos. Defenda-a com sua vida, pois a palavra de Deus não é apenas tinta em uma página. É a voz viva do seu Salvador. E deixe-me dizer isto. Quando você carrega a palavra pura de Deus em seu coração, os demônios tremem. As mentiras não podem enganá-lo. A tentação não pode o sobrecarregar. A escuridão não pode o consumir. Você andará na luz. Você andará na força. E você andará na verdade. É uma promessa. Não é esperança vaga. É a promessa do próprio Deus. Encorajamento final sei que alguns de vocês ouvindo agora podem se sentir sobrecarregados. Você pode estar se perguntando, como posso dizer qual tradução é segura? Como posso ter certeza? Tenha ânimo, Deus não está tentando enganá-lo. Ele prometeu que sua palavra permanecerá para sempre. Isaías 48 declara, secam-se a erva e a flor desaparece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se você o busca com sinceridade, ele o guiará à verdade. Não deixe o medo paralisá-lo. Deixe esse aviso despertá-lo à vigilância, mas deixe-o também reconfortá-lo com esperança, pois Deus é fiel. Ele tem preservado sua palavra por séculos, através de perseguição, queimação e ataque. E ele a preservará para você. Tudo o que você precisa fazer é se agarrar a ela com todo o seu coração. Porque quando você tem a palavra verdadeira e pura de Deus em suas mãos, quando você a lê regularmente, quando você a medita, quando você a coloca em prática em sua vida, você tem o poder de Deus em seu coração. Você terá sabedoria para enfrentar as decisões difíceis.
Você terá força para resistir à tentação. Você terá esperança quando tudo parecer escuro. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. É o manual de instruções para viver uma vida que agrada a Deus. É o caminho para a longevidade espiritual. É o segredo para permanecer firme quando todo o resto está caindo. Oração e consagração agora. Deixe-nos encerrar com uma oração. Convido você não apenas a ouvir, mas a se unir a mim em seu espírito. Abra seu coração, levante sua voz e deixe isto ser seu clamor ao Senhor. Pai nos céus, venho diante de você com reverência e temor. Confesso que sua palavra é santa, eterna e inabalável. Perdoe-me pelos tempos em que a tratei levianamente ou escolhi conforto em vez da verdade. Hoje renuncio a cada versão distorcida, cada palavra falsa e cada mentira que procura enfraquecer minha fé. Peço a você que purifique meu coração, aguce meu discernimento e me guie à plenitude de sua verdade. Senhor Jesus, você é a palavra feita carne, o Logos eterno. Ensine-me a tesourar cada palavra que você falou. Encha-me de fome pela Escritura. Guarde minha mente do engano. Deixe sua palavra ser uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho. Deixe-me viver cada palavra que você inspirou. Espírito Santo, sopre sobre mim. Abra as Escrituras para mim com poder. Escreva-as em meu coração. Dê-me coragem para viver por elas, proclamá-las e defendê-las não importa o custo. Deixe sua verdade me santificar, me transformar e me enviar como testemunha das nações. E agora eu declaro: vou construir minha vida sobre a rocha sólida da palavra de Deus. Não serei abalado, não serei enganado. Vou andar na verdade, vou andar na luz e vou andar em vitória. Pois a palavra de Deus permanece para sempre e nada pode se opor a ela. No poderoso nome de Jesus Cristo, oro. Amém. Chamada à ação final, meu amigo, leve esta oração consigo. Deixe-a ecoar em sua alma. Não simplesmente feche esta mensagem e siga em frente. Tome ação hoje. Escolha uma Bíblia fiel. Mergulhe em suas páginas e deixe a palavra viva de Deus transformar sua vida. Este é seu momento. Não o desperdice. Agora quero fazer um chamado especial para você que assistiu até aqui. Você que dedicou seu tempo para ouvir esta mensagem completa. Isto mostra que você se importa com a verdade. Isto mostra que você está buscando proteger sua fé. Então deixe-me pedir 3 coisas antes de terminarmos. Primeiro, gostaria que você deixasse um comentário abaixo contando-me qual dessas 6 traduções você já havia ouvido falar. Qual impactou mais você nesta mensagem? Se você já estava usando uma delas, como você se sente agora? Seus comentários me ajudam a saber que este conteúdo está chegando a corações que precisam. Seus comentários também ajudam outras pessoas a saber que não estão sozinhas em suas preocupações sobre traduções bíblicas. Segundo, peço que você deixe um like neste vídeo. Nem todos vocês fazem isso. Mas os likes ajudam muito este canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem urgente sobre a preservação da palavra de Deus. Um simples clique significa muito. Terceiro, se você realmente apreciou este vídeo e quer ficar atualizado sobre mensagens como esta, assine este canal agora. Não será obrigado a receber todos os vídeos, mas você será notificado quando houver conteúdo novo que pode impactar sua fé. Existem muitos tópicos importantes que ainda preciso abordar com você. E quando você terminar este vídeo, você verá um próximo conteúdo recomendado na tela. Por favor, clique e assista aquela também. Cada vídeo é cuidadosamente preparado para aprofundar sua compreensão de Deus e sua palavra. A palavra de Deus é poder. É verdade, é vida. É tudo que você precisa para uma existência significativa e santificada. Mas você só pode experimentar esse poder se estiver lendo a palavra verdadeira. Se estiver lendo uma versão adulterada, comprometida ou distorcida, estará desperdiçando seu tempo e possivelmente danificando sua alma. Não aceite menos. Não se contente com conveniência ou facilidade.
Não permita que a cultura determine qual Bíblia você lê. Você é precioso aos olhos de Deus. Sua fé é valiosa. E você merece a palavra pura, sem adulterações, que tem sustentado crentes por mais de 2000 anos. Que o Deus eterno o guie. Que o Espírito Santo o ilumine. E que a palavra de Deus seja seu fundamento imovível.